Boa tarde. Hoje é terça-feira e nós vamos falar sobre o combate à pobreza. Também o aumento pela procura por seguros-desemprego. Seguros de vida. E também nós vamos falar sobre aquilo que abre e fecha no feriado do Dia da Consciência Negra, celebrado amanhã. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vindo e bem-vinda você que nos assiste ao vivo pela TV UFG ou que nos acompanha em qualquer dia e horário no canal da TV no YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis de pele clara, tenho cabelos escuros, longos e lisos e olhos castanhos claros. Ao meu lado esquerdo está o professor Diego Barbosa. Ele faz a interpretação para Libras aqui no estúdio e se apresenta como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé e atrás está o cenário, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, onde agora aparece o nome do Conexões e a logo do programa. É nessa tela que daqui a pouco serão inseridos o nosso entrevistado e também os nossos conteúdos de vídeo. Bom, mas a gente começa com o nosso giro de notícias. Os chefes de Estado e de governo, que fazem parte do G20 e que estão reunidos no Rio de Janeiro, aprovaram uma proposta de tributação progressiva que inclui uma menção direta à taxação efetiva dos indivíduos considerados super ricos. O texto aparece na carta final da cúpula, que foi divulgada na tarde de ontem, que foi o primeiro dia desse encontro anual. A carta final, ela propõe essa tributação progressiva, que quer dizer que pessoas com mais recursos sejam mais taxadas. No entanto, ela ainda não colocou uma alíquota específica dessa taxação. Uma estimativa do Ministério da Fazenda brasileiro aponta que uma taxação de 2% sobre o patrimônio de pessoas super ricas poderia gerar 250 bilhões de dólares por ano para serem investidos no combate à desigualdade e também no financiamento da transição ecológica. Esse grupo de super ricos tem cerca de 3 mil pessoas. E essas 3 mil pessoas detêm juntas um patrimônio de cerca de 15 trilhões, maior que o produto interno bruto da maioria dos países. E ainda sobre o G20, o Brasil lançou oficialmente ontem a Aliança Global de Combate à Fome, que conta com a adesão de 82 países. Ao todo, a iniciativa reúne o apoio de 148 membros fundadores. Inicialmente, a Argentina, liderada pelo presidente Javier Milei, que você vê aí na foto ao lado de Lula, havia optado por não aderir, mas, no fim, eles recuaram e decidiram integrar essa aliança. A medida é considerada pelo governo Lula um dos principais frutos da presidência do Brasil no G20. A iniciativa foi conduzida pela presidência brasileira do bloco ao longo do último ano e busca erradicar a fome e a pobreza, reduzir desigualdades e contribuir para parcerias globais revitalizadas para o desenvolvimento sustentável. E olha só, notícia importante. Hoje de manhã, a Polícia Federal prendeu como 5 suspeitos de planejarem um golpe de Estado depois das eleições de 2022. Segundo a Polícia Federal, a ação criminosa pretendia impedir a posse do presidente Lula e do vice Geraldo Alckmin, com a execução desses políticos e também do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O STF confirmou as prisões de 4 militares do Exército e 1 policial federal. Um deles seria, inclusive, o secretário executivo da Presidência-Geral da República em 2022, segundo informações dessa investigação. Mas mudando de assunto, a diretoria da Faculdade de Direito da USP, a Universidade de São Paulo, informou que vai apurar com rigor as ofensas que foram proferidas durante os Jogos Jurídicos, ocorridos em Americana no último sábado. Você deve ter visto em vídeo aí pelas redes sociais.
Alunos do curso de Direito da PUC São Paulo provocaram os adversários da USP durante uma partida de handebol. E eles usaram termos como cotistas e pobres de forma pejorativa. A USP informou que vai buscar converter esse acontecimento em um marco para o fortalecimento de uma cultura de respeito, equidade e inclusão nessas instituições. Essa intenção foi compartilhada pela Faculdade de Direito da PUC São Paulo e também pelos centros acadêmicos das duas instituições. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que até o momento não foi registrada nenhuma queixa formal sobre esse caso. Bom, e agora o assunto é saúde. O câncer de próstata é uma preocupação na saúde pública e para muitos homens, especialmente aqueles com mais de 50 anos. E uma das formas de prevenção é manter uma alimentação equilibrada e também fazer exercícios físicos regularmente ao longo de toda a vida. Um estudo feito na Suécia e publicado numa revista de medicina esportiva descobriu que homens com melhor condicionamento físico têm 35% menos chances de desenvolver câncer de próstata, em comparação com aqueles que têm pouco condicionamento. Bom, e para falar mais sobre a prevenção do câncer de próstata e também sobre tratamentos, nós vamos conversar com o Leandro Ferro, que é oncologista e médico também urologista. Ele aparece aqui de forma remota para conversar com a gente. Olá, doutor Leandro, muito obrigada pela presença. Seja bem-vindo ao Conexões. Boa tarde, Camila. Boa tarde, professor Diego. Eu que agradeço a oportunidade, o convite e a oportunidade de participar dessa tarde com você. Bom, para a gente começar, gostaria que o senhor fizesse uma rápida descrição física para o nosso público cego e de baixa visão. Perfeito. Eu sou homem jovem, alto, pardo, cabelos escuros e curto. Uso óculos. Bom, doutor Leandro, para a gente começar, destacando as formas de se prevenir contra o câncer de próstata, que geralmente acomete homens, né, a partir dos 50 anos, o que fazer ao longo da vida, ou até mesmo já nessa idade mais avançada, para prevenir que esse câncer apareça? Essa discussão sobre prevenção do câncer de próstata é longa e ela data de algumas décadas atrás, sempre a discussão sobre como diminuir o risco. No passado se falava muito sobre intervenções na dieta, e até o uso de alguns polivitamínicos, selênio, o uso de tomate, licopeno. E os estudos que nós tínhamos da época todos mostraram que não havia tanta diferença ou tanto efeito protetivo do consumo desses elementos, né? Mas mais recentemente, talvez nos últimos 5 anos, e agora esse estudo recente sueco, mostrou que homens que têm um hábito de vida mais saudável, com prática de atividade física regular, uma alimentação mais pobre em gordura, em especial das gorduras insaturadas, mais ricas em frutas, leguminosas, uma boa hidratação, homens que o combate à obesidade, em alguns casos tabagismo. Existe um estudo americano que fala sobre exposição à luz solar com mais frequência. São homens que tendem a apresentar menor risco de câncer de próstata e eventualmente, até na eventualidade de apresentar o tumor, até tumores menos agressivos. Então, o que a gente hoje recomenda para esses pacientes, de forma geral, é tenham bons hábitos de vida, uma boa alimentação, prática de atividade física regular, combate à obesidade, evite tabagismo. Isso tudo vai combinar numa melhor saúde da próstata desses homens. Bom, doutor, e tem um assunto que gera um pouco de polêmica, tem um pouco de preconceito envolvido, que é o exame de toque, né, necessário para que os homens descubram se tem algum tipo de alteração, né, ou se tem mesmo algum tipo de tumor na próstata. Esse exame, ele é indicado a partir de qual idade? Hoje há algum substituto para ele? Já que a gente sabe que, infelizmente, muitos homens ainda têm uma certa dificuldade, né, certas barreiras culturais, com um preconceito em relação a esse exame. Esse é um tabu, talvez, quando se fala em câncer de próstata, mais frequente nos consultórios médicos, né? Existe sempre aquela questão, especial numa cultura mais machista como a nossa, que esses homens às vezes tentam evitar ao máximo esse tipo de exame. E a pergunta, como você mesmo ponderou, sobre se existe algo que possa substituir, também é muito frequente. Talvez a mensagem que seja mais importante passar para a população masculina é entender por que o exame de toque da próstata ele é feito, né? Então, ele faz parte do exame físico do paciente e pela questão da localização da próstata no corpo nosso, a melhor forma do médico conseguir acessá-la é a partir do exame de toque.
O exame de toque é um exame interessante para a gente entender como está a saúde da próstata, ver a presença de dor, de nódulos, de caroços, de áreas mais endurecidas, até mesmo uma forma de se projetar o eventual tamanho, o crescimento da próstata. Então é importante deixar claro, o exame de toque faz parte do exame físico. Uma comparação que eu gosto sempre de falar nas apresentações ou com os pacientes no consultório é que imagine que você vá ao cardiologista para avaliar a hipertensão e ele peça para ferir sua pressão. É a forma que o cardiologista encontra, ou que os médicos encontram de saber sobre a saúde dos pacientes, é examinando. Então é importante entender, o exame de toque ele faz parte do exame físico, ele traz informações do exame físico. Existem outros exames que a gente pode auxiliar na prática cotidiana, como o PSA, que é uma proteína produzida pela próstata e que ela se expressa no sangue, às vezes aumenta em algumas situações dentro do câncer. Existem exames de imagem, por exemplo. Hoje em dia a gente tem acesso à ressonância para os pacientes com excelente qualidade, que também nos dá muita informação, mas são exames que são complementares, né? O exame de toque, as informações do exame de toque complementam os exames laboratoriais ou de imagem e vice-versa. Mas nós não temos nenhuma recomendação hoje para substituir um exame pelo outro. Em relação à idade, né, nós temos recomendações por todo mundo, mas hoje a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda para homens a partir de 50 anos de idade iniciar os exames preventivos ou de rastreamento do câncer de próstata. E para homens tem um fator de risco, em especial homens negros, história familiar de câncer de próstata com familiares. Em primeiro grau, existe uma recomendação de se iniciar aos 45 anos de idade. Uma outra, só para pontuar, o exame de toque ele não é obrigatório em consultório, ele é recomendado e oferecido aos pacientes. Nós sempre respeitamos a vontade do paciente, em especial caso ele não se sinta confortável, óbvio, isso será sempre respeitado na consulta. Bom, doutor, dá para fazer um paralelo também com a saúde feminina, né? Exame de toque para mulher é uma coisa rotineira, né? A gente faz uma vez ao ano, no mínimo. Isso. Exatamente, Camila, perfeito. Sua comparação ela é muito boa. Mulheres vão ao ginecologista e fazem exame de colo de útero, que honestamente pode ser até mais desconfortável que o exame da próstata. E as mulheres também fazem exame de mama, né? Que são dois tumores que são prevalentes na população feminina, e nós não temos essa mesma discussão, esse mesmo tabu em relação aos exames das mulheres. Elas entendem muito melhor que nós homens de como se cuidar, né? Como cuidar da sua saúde. A gente precisa, talvez, colocar isso na cabeça da população masculina, que é importante se cuidar tão bem quanto as mulheres fazem. Doutor, para a gente finalizar, qual geralmente é o tratamento mais indicado? Envolve cirurgia, quimioterapia, radioterapia? E existe um prognóstico grande de cura, de uma vida saudável depois desses procedimentos? Bom, hoje o tratamento do câncer de próstata ele é individualizado. A gente não segue mais, talvez, uma tabela que sirva para todos os homens. Então, o que a gente busca é individualizar, é entender o que cada paciente precisa, entender qual é o momento do diagnóstico de cada paciente. A ideia da campanha de rastreamento do câncer de próstata, prevenção, em especial agora com o Novembro Azul, é exatamente estimular esses homens a procurar o consultório médico para que a gente possa fazer o diagnóstico na fase precoce. Então, no momento do diagnóstico, na fase inicial, e aí, mais uma vez, pontuando, é importante lembrar que o câncer de próstata, na sua fase inicial, ele é assintomático. Então, a questão do homem falar, olha, eu não sinto nada, eu não preciso ir ao médico, isso não faz o menor sentido. O câncer de próstata, quando ele apresenta sintomas, ele já está na sua fase avançada e talvez esse não seja o melhor momento mais para iniciar tratamento com fim curativo. Mas pensando no homem que faz o diagnóstico precoce, nos seus exames de rotina, nós temos um arsenal de tratamentos possíveis para eles, baseado tradicionalmente nas cirurgias. Nós temos várias vias de fazer, cirurgias abertas, por vídeo, cirurgias robóticas, hoje é uma realidade inclusive no estado de Goiás. A radioterapia, nas suas mais variadas formas, também é uma possibilidade real. E para homens que eventualmente apresentam tumores pequenos, com baixa agressividade, até mesmo a operação é uma possibilidade. A gente sempre tenta entender que cada paciente precisa e sempre associar resultado de tratamento, obviamente oncológico, com a alinhada qualidade de vida. Existe um trabalho, dois trabalhos, um americano e um trabalho europeu, esse americano com 15 anos de acompanhamento de pacientes com câncer de próstata em fase inicial, e mostra que a taxa de sucesso do tratamento desses pacientes por qualquer uma das vias, cirurgia ou radioterapia, ela é acima de 90% a 95%, né? Então a ideia é essa, quanto mais precoce o tratamento, quanto mais rápido for o diagnóstico, melhores são as chances de cura desses pacientes. A gente conversou com o Dr. Leandro Ferro, oncologista e urologista. Então, muito obrigada pelas suas orientações e explicações. Uma ótima tarde para o senhor.
Eu que agradeço mais uma vez o convite. Obrigado pela TV UFG pela a oportunidade de participar desse evento com vocês. Fico à disposição. Obrigada, até mais. Bom, para encerrar esse bloco, a gente dá uma dica para quem não votou nas últimas eleições municipais. Você pode justificar. Saiba os prazos para justificativa agora. Em outubro, milhões de brasileiros foram às urnas para exercer seu direito ao voto. Os locais de votação também receberam eleitores que não conseguiram votar por não se encontrarem próximos do seu domicílio eleitoral. Essas pessoas precisaram preencher um formulário no dia da votação para justificar sua ausência. Quem não conseguiu justificar o voto tem até 60 dias após as eleições para fazer isso. Para o primeiro turno, o prazo se encerra no dia 5 de dezembro e para o segundo vai até 7 de janeiro de 2025. Para justificar, basta acessar o site justifica.tse.jus.br, selecionar a opção Iniciar requerimento, informar seus dados e seguir com o passo a passo. Caso você não tenha votado nas eleições passadas, não se preocupe. Você ainda tem o direito de participar na próxima. É necessário apenas que você não se esqueça de justificar para que não sofra nenhum risco como multas, barreiras em votar nas eleições seguintes, entre outras consequências por ausência eleitoral. Agora a gente vai para um intervalo. Daqui a pouco tem informações sobre o que abre e fecha no feriado de amanhã e também outras informações importantes aqui do estado. Te vejo daqui a pouquinho. A gente volta com uma informação importante para a educação. Depois do anúncio do Ministério da Educação de que Goiânia tinha ficado de fora de uma iniciativa que direciona à União a responsabilidade de financiar a abertura de vagas em escolas de período integral na educação básica aqui em todo o Brasil, houve uma mudança. O prefeito eleito Sandro Mabel afirmou que a situação foi revertida e que a prefeitura vai receber esses recursos para financiar a educação integral aqui na cidade. Atualmente, ela administra 45 unidades de ensino desse tipo, que contam com mais de 10 mil alunos. Bom, e olha que interessante, depois da pandemia de Covid-19, o número de contratos de seguros de vida aumentou consideravelmente. E a repórter Isabela Lima conversou com um especialista que explicou um pouco melhor o que impulsionou esse aumento e no que ele impacta para a nossa economia. Confira agora. Boa tarde para você do estúdio, boa tarde para quem está nos acompanhando. Após a pandemia, houve um aumento na contratação de seguros de vida individual. Tanto que o relatório da FENAPREV, Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, constatou que no primeiro semestre de 2024 houve um crescimento de 25% nas indenizações pagas referentes ao seguro de vida individual. Antes de mais detalhes, a minha autodescrição. Eu sou Isabela Lima, uma jovem mulher branca de cabelos castanhos cacheados na altura dos ombros. E para falar mais sobre esse aumento nas indenizações, na contratação, a gente trouxe aqui o especialista, o Jerry Cofani, que é gerente da Icatu Seguros. Vamos falar mais com ele, mas antes a autodescrição dele. Ele se descreve como um homem branco, com olhos azuis e pouco cabelo. Jerry, conta pra gente, ao que se deve essa mudança, esse aumento na contratação de seguros nesse pós-pandemia? Após pandemia, nós tivemos assim, algumas quebras de estigmas e a população, com tudo que ocorreu, acabou se conscientizando mais sobre a situação, né? E com isso, o seguro de vida começou a aparecer no dia a dia das pessoas, à mesa das pessoas, na discussão, como que cada família poderia fazer o seu planejamento financeiro futuro, para não ocorrer casos como esse de pandemia, a família não passar por dificuldades. Com isso, o aumento foi crescente, nós tivemos aí na casa de 2 dígitos, não só de indenizações, como você falou, de 25%, mas também o crescimento nas contratações que
que chegou a muito mais de 25%, né? Foi realmente um número histórico após pandemia, devido a essa conscientização, que as pessoas, a gente sempre fala assim, que elas têm muito preocupação com coisas materiais e aquilo que é pessoal sempre deixaram um pouco de lado. E quando acontece esse tipo de coisa, como no caso da pandemia, acaba que as pessoas sentiram na pele que precisa ter uma proteção financeira familiar para os seus entes queridos e poder se manter ali no futuro, né? Então, essa conscientização que deu esse aumento aí no volume de vendas e de indenizações. E como essa movimentação, né, esse crescimento tem impacto aí tanto na economia, né, do país quanto na economia das seguradoras? O impacto assim, é positivo, porque essa conscientização vai aumentando. Então, hoje no Brasil, a gente tem somente 17% da população possui uma proteção financeira, um seguro de vida. Então, isso faz com que esses números vão aumentando. Então, para a seguradora, aumenta as vendas, aumenta as indenizações também, mas também a conscientização da população vai melhorando. Isso traz um impacto financeiro para as cidades, para os estados, porque você não depende totalmente de apoio governamental. Então, se a pessoa tem aquela proteção financeira na família, então a proteção financeira ali, a própria família já tem a proteção, não precisa do governo, de estado, de município estar ajudando. Então, isso impacta no financeiro, não só da família, mas também no impacto do governamental, porque ele não vai ter ali aquelas indenizações para a ajuda das famílias. Muito obrigada. Acabamos de conversar com Gerry Cofani, gerente da Icatu Seguros. Volto com vocês aí do estúdio. A gente agradece a Isabela e já chama a Janaína de Oliveira, que vai contar pra gente o que abre e o que fecha no feriado de amanhã. Boa tarde, Janaína. Conta mais. Boa tarde, Camila. Boa tarde, professor Diego. É isso mesmo. Muita gente quer aproveitar o feriado para curtir, né, descansar, mas também resolver algumas pendências. Por isso, a gente vai trazer algumas dicas aqui para vocês antes de continuar. Pensa do nosso público cego de baixa visão, eu vou me descrever. Meu nome é Janaína de Oliveira, sou mulher negra de pele clara, tenho olhos castanhos, meus cabelos são castanhos cacheados na altura dos ombros. Veja bem, o transporte público deve funcionar como se fosse um dia de domingo, ou seja, com horários mais espaçados. Já o que deve fechar é o seguinte, olha só, anote aí, as unidades do Atende Fácil, Correios, o Detran, agências da Equatorial, da Saneago e o Procon não vão realizar atendimentos presenciais, mas eles vão continuar recebendo demandas pelo site e também por telefone através do WhatsApp, por exemplo. Detalhe para as provas do Detran que já estão marcadas, elas vão sim ser realizadas nesse dia de feriado. Por outro lado, tem opções de lazer também, não é? O clássico Mutirama e também os zoológicos estarão com funcionamento completamente normal, o horário por inteiro. Destaque para a Ceasa e a região da 44, que também vai funcionar normalmente, além dos serviços de saúde pública, guarda municipal e também limpeza urbana. Bom, a gente trouxe aqui um panorama geral sobre o que abre, o que fecha nesse feriado do Dia da Consciência Negra, amanhã, quarta-feira. Fica a dica para vocês, mas para encerrar, é muito importante dizer que é fundamental pesquisar para não ter uma viagem perdida, né, Camila? Volto com você. É isso mesmo, Jana. Muito obrigada pelas informações e a gente encerra o nosso programa assim. Amanhã estamos de volta no feriadão, viu? Até amanhã. Tchau, tchau.